Olá, boa noite, graça e paz esteja sobre a sua vida e de sua família. Hoje nós vamos entrar com um tema não muito agradável, mas necessário, que todas as famílias tenham conhecimento daquilo que pode estar assombrando a casa de cada um. A maioria das pessoas vão dizer que isso acontece na casa dos outros, mas será? Hoje vamos falar sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas antes eu quero fazer uma oração. Paizinho querido, o Senhor sabe a dificuldade que é esse assunto. O Senhor sabe que até mesmo para eu colocar nas redes sociais o risco que eu estou correndo de ser mal interpretada, de ser bloqueada, mas, Senhor, que o Senhor seja o meu justo juiz e que realmente o Senhor vá na frente para que a palavra vá de encontro à necessidade de cada um. Eu te peço também, Senhor, que se apenas um entender a importância dessa palavra, já valeu a pena. Mas eu te peço, toca na vida de todos aqueles que precisam entender a importância do conhecimento nessa área, não só para defender as crianças que estão debaixo da sua guarda, como também para ajudar os adultos que passaram por isso e que eles sejam livres de toda dor, de todo sofrimento, de toda lembrança, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Quando criou-se o Maio Laranja e estipulou-se que seria o dia 18 de maio, o dia do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, foi baseado na história de uma menininha que se chamava Araceli. Eu já gravei uma outra ministração, uma outra palestra falando sobre ela, mas eu vou dar uma recapitulada. Araceli era uma menina de 8 anos que vivia debaixo do cuidado dos seus pais, mas como ela precisava sair mais cedo da escola, a mãe deu autorização e a professora liberou para que ela saísse mais cedo, pegasse o ônibus e voltasse para casa mais cedo. A última vez que ela foi vista, ela estava na frente de um bar, brincando com um gatinho. Foi a última testemunha de quem a viu. Essa menina desapareceu e só reapareceu 6 dias depois. Constatou-se que essa menina havia sido sequestrada, drogada, violentada, esganada, atirou ácido sobre ela e ela foi jogada num terreno baldio, sendo inclusive difícil dela ser identificada a princípio. Esse caso foi tão grave na época, inclusive era o ano que eu estava entrando na escola. E esse caso, apesar de só anos depois eu vir a voltar a estudar esse caso, na época na escola nós fomos muito bem orientados pelos professores para o cuidado, com carona, com parar no meio do caminho. E eu lembro que na minha escola a gente ouviu muito sobre isso e sobre esse nome, Araceli. Vimos que essa menina, ela foi negligenciada a situação dela, porque quem foram os acusados foram os filhos do dono do próprio bar. Mas por ser uma família muito rica, eles acabaram conseguindo se safar e não foram condenados. Por isso, o dia 18 de maio foi colocado como o mês, inclusive maio todo, o mês de combate ao abuso e exploração sexual. Maio também é o mês da família, mês das mães, mês da família. Dia 22, dia do abraço. E nós então vemos que tudo em maio gira em torno do cuidado e do zelo familiar.
Eu planejei outras coisas, eu deixei outras anotações, mas enquanto eu estava me preparando para a live, eu senti muito forte no meu coração que não adianta eu falar apenas do que a criança passa. Deus tem me mostrado que muitos adultos foram crianças que passaram por abusos e hoje não conseguem encontrar a verdadeira felicidade naquilo que os cerca. Então eu quero falar para você que tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, está ligado à nossa infância. Atualmente no Brasil, mais de 500.000 crianças e adolescentes, 500.000 crianças e adolescentes são vítimas de abuso e de exploração sexual todos os anos no Brasil. É muito triste. É muito triste nós sabermos que seres tão indefesos são vítimas de abuso, inclusive bebês. Pastora, mas como que um bebê é abusado sexualmente? Nós vamos falar sobre isso. Segundo as estatísticas do painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, somente em 2022, até o dia 13 de maio, foram contabilizados mais de 53.000 registros de denúncias contra a criança e o adolescente. E entre eles, mais de 7.000 casos de violência sexual. Vocês estão prestando atenção nos números? 7.000 casos de abuso sexual contra a criança. Nós estamos em maio. O que vai acontecer até dezembro? Se você está ouvindo essa live agora, eu espero que, no que depender de você, as crianças que estão debaixo da sua guarda, as crianças que você conhece, ou as crianças que passarem pelo seu caminho, você consiga sim discernir e ajudar cada uma delas, para que elas não passem por isso. Os números revelam coisas piores ainda, porque a maioria das violências acontecem dentro de casa e os abusos sexuais, não só dentro de casa, como das pessoas que envolvem a vida dessa criança. Normalmente são vizinhos, parentes, amigos, professores, padres, pastores, pais de santo, que estão envoltos a tudo isso que acontece. Eu quero que você entenda que uma criança, ela não está isenta desses ataques porque estão em lugares seguros. Tudo pode acontecer e cabe a nós adultos protegermos as nossas crianças. Quantas vezes que nós não ficamos chocados quando nós ouvimos falar que foi o próprio pai? E por muitos anos eu achava que só acontecia com homens, mas não. Mulheres também abusam de crianças. E vão ser como? As mães? Também. As mães também podem abusar dos próprios filhos. Mas o que mais envolve são os cuidadores, seja nas escolas, seja nas salinhas de acolhimento, sejam as babás, as pessoas que cuidam, que passam o dia todo com essas crianças. E como eu digo, desde o bebê pode estar sendo atacado, pode estar sendo violada o seu direito de liberdade e de crescer saudável nessa área. O abuso sexual ele pode acontecer tanto com contato físico quanto sem contato físico. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós falamos sobre contato físico, não é difícil imaginar. Mas o que é um abuso sem contato físico? É quando a criança ela é violada no seu direito de conhecimento, de interpretação. É quando o adulto começa a trazer coisas de malícia para a vida da criança. Essa criança pode ficar constrangida, pode achar natural. O que eu sei é que o adulto ele vai aos poucos
implantando na cabecinha daquela criança que é normal, que sexo é normal, que malícias é normal, que toques são normais. E o abuso, ele vem da parte do adulto para que ele possa se satisfazer. Muitas vezes ele não chega a tocar na criança, mas ele se satisfaz única e exclusivamente com a atitude que a criança toma diante daquela informação. Quando se fala de abuso com toque físico, nós vamos saber que toque nas regiões, nos órgãos genitais, tentativas de relação sexual, masturbação, tudo isso faz parte, sexo oral, ou até mesmo a penetração, tudo isso faz parte do abuso sexual, seja com crianças ou adolescentes. Mas, pastora, você fala adolescente. Como que pode? O adolescente já sabe o que quer. O adolescente não vai ser colocado numa situação dessas. Se foi, é porque quis. Não é isso? E a lei prova ao contrário. Porque mesmo um adolescente, mesmo que uma menina ou menino menor de idade, menor de 14 anos, se ele for seduzido e ele for por livre e espontânea vontade, ainda assim é crime. Ah, mas 14 anos, já sabe o que quer, era um mulherão, nem parecia ter 14 anos, parecia adulta, era um menino enorme, bem avantajado já, ainda assim é crime. Tá? Porque essa criança só chegou a descobrir aquilo que seria o sexo, o envolvimento sexual, porque um adulto conduziu esse jovem, esse adolescente, a praticar a relação sexual ou qualquer outro tipo de situação. Como que pode ser identificado, tipificado legalmente quando um adulto toca numa criança ou assedia uma criança? Pode ser classificado como atentado violento ao pudor, corrupção de menores, sedução, estupro e também nós precisamos destacar bem sobre isso, que contato físicos como beijo, abraço, beliscão em partes íntimas, isso também é considerado um atentado violento ao pudor. Assim como alguém se masturbando na frente de uma criança, alguém fazendo sexo na frente de uma criança. Tudo isso é atentado violento ao pudor, é crime e é passível de execução penal. Ninguém está isento disso. Nós podemos ver que quando se fala de abuso sexual, é um assunto tão delicado, né? Eu confesso que mesmo estando apta a lidar com esse assunto, mesmo estando pronta para atender crianças que aconteceram isso, que passou por isso, mesmo dando muitos atendimentos para adultos que passaram por isso, ainda é uma coisa que mexe comigo. Sou mãe, você é avó, e é muito triste imaginar que uma criança passa por situações como essa. Existem abusos também que não são verbais, são aquelas coisas que não são ditas, são insinuadas. Você já percebeu que tem crianças pequenas que já aprendem a malícia das coisas rapidinho? Ela fala uma frase e ela já coloca a malícia naquilo. E eu acho interessante porque para quê? Como que uma criança aprendeu aquilo? Eu já vi pais dizendo assim, eu preciso ensinar meu filho a ter malícia para ele não cair no mundo. Não, você tem que ensinar o seu filho a ser atento com as coisas, não a ser malicioso. Muitas crianças e jovens aprendem a olhar para o sexo oposto com desejo, porque os próprios pais incentivam isso.
A menina passando, o menino já é novinho e ele já vai. Você acha que essa criança aprendeu isso sozinho? Não. Ele já está olhando para o sexo oposto como um motivo de prazer, de desejo, de vontade, mesmo que ele nem saiba ainda o que é sexo. Mas já está sendo ensinado. E isso é abuso. Tudo que conduz uma criança a esse nível é abuso. Eu vou entrar até em algo mais simples que nós estamos vendo, que não é o caso do abuso sexual, mas uma criança que já é preparada desde pequena para pegar numa arma, para ser aviãozinho do tráfico. Essa criança está passando por abuso, sedução de menores. E pode ser que essa sedução seja da parte do adulto, ou pode ser até mesmo que seja consensual da família, para que essa família leve vantagem. É muito sério esse assunto. É muito sério, muito sério. Crianças que são inundadas de informações como fotos de pessoas nuas, fotos de pessoas fazendo sexo, vídeos, filmes, e até mesmo é considerado abuso. Aí, nesse caso, não é considerado um abuso para as autoridades em si, mas é um abuso para uma criança dormir no mesmo quarto que os pais e esses pais terem um relacionamento sexual perto dessa criança. Porque na cabecinha dela, primeiro, aquele homem está ferindo a mamãe. Estou falando de uma criança menor. Quando ela vai crescer um pouquinho, ela vai falar, mas aquele barulho, aquele som, parece que a mamãe e o papai saíram mais felizes dali. Eu quero essa felicidade também. Nós vamos vendo que quando uma criança dorme no mesmo quarto, pais, tenham senso, tenham cautela, respeita os limites. Ai, pastora, mas a gente dorme tudo num quarto só. Tenha certeza de que seu filho está dormindo. Evita tudo isso, porque as consequências virão lá na frente. A criança que passa por isso, ela traz consequências. E essas consequências podem ser desastrosas. Exibição de material pornográfico para criança. Normalmente, é uma forma de exploração sexual, porque a criança começa a ver o material pornográfico, primeiro na visão, depois na instrução, e depois ela vai começar a ser explorada sexualmente pelo adulto ou por outros adultos. Sendo essas crianças aquelas que fazem sexo para serem vistas, sexo entre crianças mesmo, sexo entre criança e adolescente, sexo criança-adulto. Então entenda bem, quando nós falamos de abuso e exploração sexual, nós estamos dizendo em algo, falando sobre algo que está totalmente ligado ao que o adulto está fazendo na vida da criança. Pastora, mas a minha filha ou meu filho, eles procuram a gente e estimulam a parte sexual. O meu filho pequenininho e ele já está mexendo com outra criança. Ele teve alguém que instruiu. Ele teve alguma instrução, ele teve alguma coisa que passou para ele, para que ele tivesse essa noção. A criança não aprende isso sozinha. A televisão em si ensina muita coisa. Se você olhar para uma novela, quantas cenas de uma novela, e antigamente ainda as novelas passavam mais tarde, mas hoje, a novela mais inocente que seja, mais cedo que passe, sempre tem um beijo mais caliente, uma insinuação na cama abraçando, mesmo que está coberto pelos lençóis, mas nós estamos vendo a erotização da criança. Nós temos também brinquedos que estimulam isso. Nós temos bonecas que não vendem mais a imagem da boneca bebê, que a criança pega no colo para despertar o lado mãe.
mas bonecas que sensualizam, bonecas que têm o corpo perfeito, bonecas que trocam a roupinha, que mostram um mundo fantasioso onde ela é uma princesa e ela tem tudo o que ela quer. Mas para isso ela precisa ter dinheiro. Então existe uma linha de bonecas que tem carro, tem praia, tem roupinha, tem piscina, tem tudo para que essa boneca seja uma lady. E aí isso daí está estimulando o quê? Que eu preciso ter isso. E se eu não tenho, eu vou correr atrás. E eu vou correr atrás como? Trabalhando. Se a criança foi instruída desde pequena que ela deve buscar o trabalho, tudo bem. Mas quando ela não foi instruída, só foi jogada ao vento, essa criança vai começar a dizer: eu quero essa vida que essa boneca tem. E eu quero essa vida e eu vou correr atrás. E eu não vou ver problema nenhum em fazer alguma coisa por dinheiro para conseguir a vida que eu quero. E nós não estamos falando de poucos casos que acontecem isso, mas de muitos casos que nós vemos que passam por isso. É muito, muito triste. Muito. Quando eu vejo situações também que as pessoas são contra, eu até deixei anotado aqui para passar para vocês os mitos e as verdades. Sempre dizem assim que o agressor sexual de uma criança é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa, um monstro, que a gente percebe de longe que aquele cara ou aquela mulher é perigosa. Isso é mito. A verdade é que de 85% a 90% dos agressores são pessoas conhecidas e muito boas. 30% dos casos são dos próprios pais. E 60% pessoas conhecidas. Então, não pensa que você vai descobrir quem é o abusador. Não pensa que você vai descobrir quem é o lobo mau da história. É mito também que quando se fala em abuso sexual é uma coisa rara e que a sua família nunca vai acontecer. Porque você cuida. Isso é mito. Porque isso está acontecendo em todo lugar. Então nós desde pequenininhos nós devemos orientar os nossos filhos, orientar os nossos netos, orientar os nossos alunos. Eu fico feliz porque cada dia mais tem aumentado esse assunto. Só que ao mesmo tempo que aumentaram as pessoas, as palestras dentro das escolas, ainda assim aumentaram-se os casos. Por quê? Desemprego, os pais, vizinhos, irmãos começam a beber, começam a ter pensamentos sujos e a criança acaba sendo o alvo. Quando se diz que a criança não vai passar dentro de casa, muitos pais dizem isso. Eu fico impressionada porque assim, eu mando convite para muitas pessoas quando tem essas palestras. E é incrível como muitos pais que têm filhos aí ainda na infância e adolescente acham que esse assunto não é para ele. Não, o meu filho não. Será que é melhor você ouvir uma palestra dessas enquanto você não viveu isso? Ou você vai correr atrás de conhecimento quando acontecer? Ninguém imagina que você vai sofrer um acidente, que você vai morrer amanhã. Ninguém imagina isso. Mas acontece. Eu não estou profetizando isso, eu estou dizendo que vai acontecer. Um acidente, por exemplo. Eu posso estar parada no meu lugar aqui, tá bom? E de repente cair um grampeador em cima do meu pé. É um acidente. Mas não tinha por que acontecer. Eu estou aqui protegida, sentada na minha escrivaninha. Mas se o grampeador bater, ele vai. São acidentes. Não adianta eu correr atrás depois para descobrir como que eu poderia ter segurado esse grampeador. É um exemplo bem simples e um exemplo bem simbólico para você entender. Nós precisamos estar atentos antes que aconteça. Sempre pode acontecer de uma entre 3 a 4 meninas. Mas então é só menina? Mas pode acontecer com um menino entre 6 a 10. Ou seja, de 6 a 10 meninos
um é violentado. Um é violentado. Eu lembro que, há uns anos atrás, eu acho que foi a primeira vez, porque eu sempre fui uma pessoa que... Eu tenho 55 anos e sempre li jornal. Desde a minha adolescência, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha condições de comprar jornal. Eu sempre li jornal. E foi a primeira vez que eu li no jornal que um jovem havia sido estuprado. E eu via assim, inclusive eu passava a comprar jornal e ia para a aula. E eu via assim as pessoas, nossa, mas como? Para ele deve ter sido bom. Porque... E não era um adolescente, não era criança, não. Era um jovem, aí seus 20 anos. E todo mundo, ele gostou disso, claro que foi bom. Nossa, e ele tá reclamando, ainda foi fazer boletim de ocorrência. Tudo que é feito contra a vontade é abuso. Tudo o que for feito com violência e contra a vontade é estupro. E ele fez muito bem de ir fazer um boletim de ocorrência. Depois desse caso, nós começamos a ouvir outros casos. E vocês não têm ideia de quantos atendimentos que eu dei e que eu sei que ainda darei, de pessoas adultas que foram abusadas sexualmente quando criança, ou seduzidas para fazer isso. Porque via os amiguinhos fazendo, porque todo mundo fazia o troca-troca, porque todo mundo estava ali envolvido naquilo, os amiguinhos faziam isso, era normal, ia ali para uma construção, num cantinho, ia para aquele cantinho onde não tinha ninguém, e era normal. Era normal. Era normal primos trocarem carícias, era normal irmãos fazerem isso, era normal. Não é normal. Não é normal, e nós vemos esses adultos com uma série de consequências por causa disso. Um dia eu gostaria de dar uma palestra só para adultos, mas eu creio que essa teria que ser uma palestra restrita, com pessoas específicas que iriam se inscrever antes, até porque o YouTube barra quando nós falamos esse tipo de acesso. Inclusive hoje eu estou correndo o risco de o YouTube entender que as palavras que foram ditas sexo, 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 ser entendida como algo que tenha uma conotação sexual e bloquear minha postagem. Então isso pode acontecer? Sim. E eu estou dando minha cara a tapa, porque eu sei a importância que existe nesse tipo de assunto. E nós não podemos negligenciar as nossas crianças. Outra coisa que é mito é quando dizem assim, a criança inventa esse tipo de coisa, é mentira, ela está inventando que ela está passando por abuso. É mito. Porque 92% dos casos estão falando a verdade. E apenas 8% estão inventando. E mesmo assim, dos que estão inventando, foram instruídos por adultos ou viram, presenciaram uma situação em que aconteceu. Então nós vamos vendo as crianças achando que tudo é abuso. Tudo é abuso. Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, se um pai desse uma bronca bem dada no filho, ele abaixava a cabeça e respeitava. Hoje, se um pai dá uma bronca no filho, ou se só levanta a mão para bater e não bate, sabe o que a criança faz? Chama o conselho tutelar. Vou ligar para a polícia, porque estou sendo ameaçada. E recentemente aconteceu isso de uma menina que chamou a polícia. O pai não bateu nela, mas ela chamou a polícia. E a polícia foi lá. A polícia não chegou a fazer boletim de ocorrência, mas ela chamou a polícia para o próprio pai. O mesmo pai que ela dizia que era o melhor amigo dela. Mas porque o pai chamou a atenção, ela já foi lá e chamou a polícia. Escuta, está havendo um desequilíbrio muito grande entre o que é certo e o que é errado. Quando nós olhamos para o número de vítimas de violência contra a criança e o adolescente, é assustador. Então, realmente, por causa dessas pessoas que se levantam contra os seus filhos e atacam os seus filhos, nós pais que queremos levar a sério e queremos educar o nosso filho para que ele leve a bronca dentro de casa e não da polícia amanhã, ou do traficante, ou de qualquer outra pessoa, nós somos punidos.
Então existe sim uma bagunça no que é certo e no que é errado. Por isso que nós, pais, avós, tios, professores, pastores, líderes de criança, nós temos a obrigação de instruir a criança no que é certo e no que é errado. Tudo chama conselho tutelar? Só aquilo que realmente foge da boa educação. Eu não sou contra, muito pelo contrário, eu amo o trabalho do conselho tutelar. Amo. A polícia, para mim, o 190, para mim, eu tenho um respeito por essa classe, porque eles realmente salvam vidas. Apesar de que nem tudo que as pessoas fazem podem ser desmantelada por essas pessoas que trabalham, ainda assim eles se esforçam para fazer o que é correto. E outra coisa, quando a criança inventa, ela está sendo muitas vezes observando o adulto. E sabe uma coisa que acontece muito entre essas crianças? Tudo que eu estou falando para vocês é com estatística, com pesquisa, não é coisa que saiu da minha cabeça, ok? Muitas dessas crianças começam a falar que estão sendo assediadas, abusadas, tocadas, porque quando há a separação dos pais, a mãe, super preocupada, com toda razão, claro que a mãe tem que estar preocupada, ela começa a introduzir perguntas para a criança. E essas perguntas podem trazer respostas que estão associadas à maneira com que foi perguntado, e pode-se levantar a possibilidade de um abuso. E existem aquelas mesmo que querem falar isso justamente para prejudicar os pais. Então, tudo tem que ser muito bem avaliado, passado por um psicólogo, para ser avaliado cada situação. Quando diz assim que quando a vítima não esboçou nenhuma resistência, é porque ela queria. Isso é mito. Se é menor de idade, se tem menos de 14 anos, não existe isso, ela queria. Porque ela foi assediada. Ela foi levemente amansada para isso. Eu vejo muitas meninas e até mesmo meninos que estão aí com pessoas mais velhas que estão aos pouquinhos, mostrando o quanto amo, o quanto gosto, o quanto quero, o quanto vai cuidar, pelo simples fato de chegar até a relação sexual. E aí, hoje em dia as crianças já acham que são adultos. Vai ver a roupinha que as crianças usam. Não é mais aquele shortinho, camisetinha, não é mais aquele vestidinho. Não, hoje as meninas se vestem como moças. Os meninos são mais largados, mas as meninas não. Principalmente as meninas com 10, 12 anos, elas já acham que são donas do próprio nariz. Não são. E é por isso que tudo começa na infância para ensinar. Ah, mas agora eu já tenho um filho adolescente. Ainda dá tempo de sentar e conversar. Ele vai ignorar você, ele vai falar para você que você é brega, que você é antiquado, que é papo de velho. Mas ainda assim, tudo o que entra pelo ouvido, vai para o coração. Então, tudo que você disser pode ajudar. E se essa criança se revoltar e não quiser ouvir, pelo menos você vai chegar diante de Deus e dizer assim: eu fiz a minha parte, eu tentei, mas nós não podemos nos calar. Existem alguns tipos de abuso que a pessoa tem um certo sadismo. E o adulto, para ter um prazer, ele precisa ferir a criança e o adolescente. Dor física, dor emocional, espancamentos, queimaduras. É o sadomasoquismo, né? Quando a pessoa tem prazer em ver o sofrimento do outro, só que essa mesma pessoa vai crescer entendendo que para ele ter prazer, ele precisa que agridam ele. Ele quer apanhar, ele quer ser arranhado. E nós estamos vendo que tudo isso começa em uma formação de algo que ele viveu. Não é assim que surgiu isso do nada.
Nós também vemos pessoas que estão abusando das crianças, dos adolescentes, mas pegando o lado emocional, com a humilhação, com o pânico. Quantas vezes que não trabalha na mente da criança, olha, o que eu fiz com você agora é segredo. Você não conta para ninguém porque eu vou matar os seus pais. Se você contar, eu vou matar sua mãe. Se você contar, você vai ser considerado errado. Isso é tortura psicológica, isso também é abuso. É abuso de autoridade. Esse abuso e exploração sexual está ligado a tudo que uma pessoa mais velha vai fazer com o mais novo. E nós podemos estar falando de um adolescente aí dos seus 16, 17 anos que está fazendo como uma criança de 14. Ah, mas era namorico. Criança não namora. Você pode falar o que for, mas criança não namora. Por quê? Porque as consequências podem ser desastrosas. Mas, pastora, não tem como eu impedir. Ela é novinha, tudo, mas ela é bem responsável. Então você vai ter que acompanhar esse namoro. E de perto. Nossa, eu vou ficar de vela. Não, mas com instrução, com amizade, com cuidado, com zelo. Sabe, aos pais tudo isso. O futuro do seu filho depende de você. O futuro da sua filha depende de você, pai e mãe. Eu sei que tem muitas mães e pais que são chocadeiras só, que não estão nem um pouco preocupadas com o que vai acontecer com os seus filhos. Quantas mulheres que não se separam ou são mães solteiras, que arrumam um marido, fica amaziada com alguém e faz tudo para ser aceita por esse alguém, inclusive entregando o próprio filho para ter relação com o parceiro. Para não perder o parceiro. Pode ter certeza que essa pessoa passou pela humilhação e hoje a carência e o medo da solidão faz com que ela se sujeite a todas as coisas. Só que eu quero falar para você que uma mulher que faz isso, ou um homem que faz isso, ele está sendo tão conivente quanto, e ele também será passivo das punições legais. Ele também corre o risco de ser preso. Ele também é um coadjuvante da história, mas ele vai responder juntamente com o abusador, porque é crime. E eu quero falar um pouquinho na parte fé, na parte Deus. Seja qual Deus você segue, porque essa palestra hoje eu não estou atingindo só pessoas da mesma fé, mas todos creem em Deus. Então, aprenda uma coisa, Deus permitiu que essa criança fosse para a sua família, seja seu filho, seja seu sobrinho, seja sua família dentro da escola, seja seu neto, seu aluno, o membro da sua igreja, permitiu para que fosse cuidado por você. O nosso papel é cuidar. Então, se nós temos essa missão de cuidar, nós não podemos negligenciar aquilo que Deus nos deu. Existem muitas coisas que a criança ela faz e não é por força física, é pelo simples fato das ameaças. Então, como que essa criança está vivendo? O que essa criança está passando? O que ela está sentindo? Nós vemos tantas pessoas que têm um perfil específico para isso. E se você conhece alguma família, você consegue prestar atenção. O abuso sexual, ele começa o normal. Como eu disse, até mesmo bebês são abusados sexualmente. Mas o abuso sexual começa com entre 6 a 12 anos, ficando mais específico entre 8 a 12. Depois dos 13 anos, a criança já tem mais força para reagir, já tem mais autonomia. Mas nós vemos aqui que essas crianças, ela tem um certo perfil e nós precisamos prestar atenção. O que acontece quando uma criança é abusada? O que passa a acontecer com essa criança? Se você é pai, mãe, ou você é professor e você percebe que mudou alguma coisa no comportamento dela, que tipo de coisa pode acontecer? Uma coisa que é uma característica,
Tudo que eu vou falar para você aqui são características estudadas e presenciadas nos meus atendimentos. Mas não significa que poucas dessas coisas, 1, 2 características, vai falar assim, essa pessoa foi abusada. Porque não tem necessariamente que ser isso. Mas, por exemplo, a criança já não ia mais, já ia no banheiro sozinha, não usava mais fralda e de repente voltou a fazer as necessidades fisiológicas na roupa, na cama. Fora, não tem coragem de ir para o banheiro, segura até não aguentar mais. Isso pode ser uma característica. A criança já tinha abandonado todo lado infantil e de repente ela volta a chupar o dedo, começa a chorar demais, muda a voz, começa a falar que nem criancinha. Por quê? Porque ela estava regredindo para tentar fugir da realidade que ela está vivendo com a idade que ela tem. É uma armadilha que veio sobre ela e ela está tentando se acobertar dessa armadilha. Então ela volta para a posição de criança. Muitos casos que eu dei, que nós começamos a ministrar e a gente vai orando e vai chamando a presença do Espírito Santo e a criança volta na posição fetal. Aquela criança ou aquele adolescente ou até mesmo um adulto, ele vai se encolhendo durante a oração, durante a conversa, ele vai se encolhendo e ele volta na posição fetal porque ele quer ser protegido. Então tem tudo isso que nós vamos convivendo, vivendo, presenciando. E uma coisa eu posso dizer para você: para tudo tem jeito em Deus. Para tudo. Como pastor eu posso falar para você: tudo tem conserto. E nós dizíamos assim que só não tem jeito para a morte. Jesus venceu a morte. Então até para a morte tem jeito. E tudo que nós fazemos com Deus é perfeito. Nós também podemos observar que existe alguma coisa errada com uma criança quando ela começa a se masturbar. Quantas crianças que não estão indo para a creche pequenininho e já se masturba? Então alguma coisa desencadeou. Ou ela foi abusada, tocada nas partes íntimas dela, ou de repente não foi nada disso, mas ela presenciou os pais tendo relação sexual. Ou ela tem algum problema espiritual. Tudo isso tem que ser avaliado. Mas a masturbação é um caso que pode ser até escondidinha. É um caso. Tem conhecimento sexual que não bate com a idade da criança. Ela tem medo de ficar sozinha. E também tem medo de ficar com certas pessoas. Quando a criança sabe que aquela pessoa é perigosa, ela tem medo de ficar com aquela pessoa. Quando nós também observamos crianças pequenas com doenças sexualmente transmissíveis. E aí nós vamos dizer que encostou em algum lugar, encostou num vaso sanitário. Leva para o médico. Avalia. Peça todos os exames possíveis. Tudo que você puder. E se você tiver qualquer suspeita, busca ajuda psicológica, do conselho tutelar, se necessário for. Mas criança é algo precioso demais para a gente perder. Outra coisa, papai, mamãe, responsável por essa criança, se você tem acesso às festas íntimas dessa criança, observa se tem marca de sangue, se tem marca de esperma. Não é catar essa roupa e colocar lá para lavar e tá tudo certo. Mas você quer que a gente fique encanado com isso, que a gente viva só esse medo, essa preocupação? Não. Esse cuidado. Nós vamos ver em crianças mais velhas, né? Vou falar de 12 anos para cima, quando ela começa a se autoflagelar. Nós vemos muito aqueles casos de crianças que se cortam, mutilação. É porque ele tem uma dor tão grande dentro dele que ele sente que se ele fizer isso externamente, ele vai aliviar a dor interna. Então você tem sim que levar num psicólogo, num pastor especializado nessa área, para poder estar atendendo e descobrindo por quê. Depressão crônica, aquela depressão que não passa, a criança está sempre triste, sempre choramingando. Tentativas de suicídio. Pastor é criança. E pasmem, muitas crianças cometem o suicídio antes dos 12 anos de idade.
só que hoje não é divulgado. Coloca-se como um acidente, fica encoberto, os mais próximos que sabem, não vai para a mídia. Mas muitas crianças com menos de 12 anos cometem suicídio. E aí talvez você diga assim para mim, mas pastora, não tinha como evitar? Sinais. Nós precisamos prestar atenção nos sinais. O que está acontecendo? Hoje eu atendo adultos que dizem assim, sabe, pastora, muitos anos, né, como pastora, e aquelas crianças vêm, e hoje já adultos, falam assim para mim, pastora, lembra aquela época que eu fiquei assim, assim, assim? Então, naquela época, a única coisa que passava pela minha cabeça era morrer. Era a única coisa. Eu vinha na igreja e é o que me trazia alegria, porque acontecia isso, isso e isso comigo. Mas na época eu não tive coragem de te contar. E a criança disfarçava tão bem, mas ela estava agressiva, ela estava arredia. Outra coisa que é uma característica de uma criança que está passando por essa situação é a agressividade. Uma criança que passa por isso, ela se torna agressiva de um modo geral pelo simples fato de se defender. E daí ele pode se tornar um adulto agressivo. Um adulto agressivo. E esse mesmo adulto ser aquele que vai abusar das crianças futuramente. Por isso que nós precisamos estar atentos. Tem o perfil do agressor. De 20 a 35% dos agressores foram abusados quando eles eram crianças e só estão multiplicando isso. Agora eu quero que você pense naqueles 7.000 casos que eu falei para você no comecinho. Se eles vão passar para frente, quantos outros serão abusados? Quer um exemplo? Eu atendi um garoto há uns anos atrás e ele veio me procurar, confiando em mim, contou a situação. E ele contou que ele havia sido abusado dentro da igreja. Na época, eu estava dando atendimento pastoral. Ele veio de uma outra igreja e tinha sido abusado dentro da igreja. E eu conversei, falei para ele e tal. No decorrer da conversa, esse menino me disse assim, então, mas eu entendo que Deus me perdoa, eu não tenho culpa disso, eu tenho consciência. Então, qual é a sua preocupação? Você não tem culpa disso. Não, isso eu já sei que eu não tenho culpa. Mas os que eu abusei? Como assim os que você abusou? É porque nos últimos anos eu perdi a conta de quantas pessoas que eu abusei sexualmente também dentro da igreja. E na escola? Não, na escola não, porque foi dentro da igreja. Então eu tenho prazer dentro da igreja de fazer isso. Você entende que isso para mim foi um choque? Isso eu estou falando de, quando eu falo aconteceu há uns 15 anos atrás. Aí a minha pergunta para você é, dentro da igreja. Ele abusou de crianças dentro da igreja e foi abusado dentro da igreja. Você acha mesmo que todo o ambiente é seguro? Eu sempre gostei de templos, né? A igreja em si, o prédio da igreja. Aquele prédio que eu falo que eu gosto do prédio quadrado. O que é um prédio quadrado? Tudo está nele. Tudo está nele. Não tem salinha disso, não tem salinha daquilo. Pode até ter uma salinha infantil. Mesmo assim, na nossa igreja, a sala do Ministério Infantil tem filmadora. Para a gente poder ver o que está acontecendo lá dentro. Do templo central, mesmo que eu estiver pregando ou não estiver pregando, for outra pessoa, eu estou lá de olho no monitor. Os pais estão vendo tudo o que acontece na sala das crianças. Por quê? Porque criança é o bem mais precioso que nós temos. Então, quando eu fui consagrada, ungida pastora, meu marido, e nós começamos o ministério, nós nos tornamos chatos. Por quê? Porque nós tínhamos uma boa bagagem do que acontecia. Nós tínhamos uma boa bagagem do que estava acontecendo, porque é nos lugares mais santos que o inimigo mais quer trabalhar. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da igreja evangélica, eu estou falando de um modo geral, todas as igrejas, de todas as denominações religiosas, de todas as escolas, todas as famílias. Nós precisamos estar atentos, prestando atenção em todas essas coisas.
Então eu, como pastora, eu evito acampamento de criança. Por quê? Porque a maior parte dos casos que eu atendi foram em acampamentos que aconteceram. Não estou falando para você não fazer, não levar seu filho, tá? Não é disso que eu estou falando. Mas, por exemplo, menina, eu sempre orientei, mamãe, você vai colocar uma sainha na sua filha, coloca uma bermudinha por baixo. Por quê? Porque criança não sabe sentar direito, calcinha aparece. Nossa, teve muita gente que se levantou contra, teve gente que saiu da igreja, mas só eu sei quantos homens que nós atendemos dizendo assim: eu não posso ver uma menina sentada de sainha porque isso desperta em mim o desejo sexual. Então, coisas que a gente está tentando fazer, está tentando mostrar, tem um porquê. Tem um porquê. E qual é o porquê? Proteger a criança. E se uma menina aprender que ela deve usar uma bermudinha por baixo, gente, calcinha de perninha, que seja, mas se ela aprender desde pequena, ela não vai sair aquela adulta que vai sair mostrando o corpo à torto direito. Isso não significa que eu estou... Eu lembro de uma mãe que falou assim: escuta, eu tenho que ensinar minha filha a se portar corretamente. Eu tenho que ensinar a minha filha a sentar corretamente. Eu não vou fazer isso. Amém. Eu passei a minha instrução, como eu disse, diante de Deus eu estou livre e a responsabilidade foi para outra pessoa. Mas eu fiz a minha parte. Então faça a sua, com relação a tudo que se refere a essas crianças. Certo? Nós podemos ver que alguns sinais, né, de que as pessoas... Algumas características do abusador é que a pessoa que é abusadora, ele é possessiva, se for dentro da família. Proíbe a vítima de se relacionar socialmente. Se o abusador estiver dentro de casa, ele não quer que o filho, enteado, que ele vai se relacionar, porque pode contar. E às vezes é pior ainda, tem medo que ele faça com o outro aquilo que não fez com ele. A pessoa é aparentemente normal, tem uma vida conjugal marcada por crises e problemas. Essa pessoa também, que pode ser um abusador, tem o uso excessivo do álcool e das drogas. Uma pessoa, quando está alcoolizada ou drogada, pode cometer um abuso contra a criança e nem se tocar disso. Tá vendo? Sentir vontade fiz. Infelizmente é assim que funciona. Normalmente o abusador, ele acaba culpando a vítima. Foi ela que me seduziu. Teve um caso de uma menininha que ela foi adotada e quando os pais começaram a prestar atenção, ela ia tocar o pai. Ela sempre ia tocar o pai. E o pai ficava incomodado com aquilo, mas não contava para a mãe porque ele falava: ela tá fazendo algo que me estimula, eu não gosto de sentir isso e eu estou com vergonha de contar para a mãe. Passou muito tempo e essa menina sempre ali, ela ia para o colo do pai ou sentava perto do pai, ela já ia tocar na parte íntima do pai. Quando passou um tempo e ele já começando, esse pai, olha a situação desse pai começando a se sentir estimulado pela filha, e a filha teria o quê? Uns 6 anos de idade. Ele, desesperado, conta então para o pastor. O pastor chama a esposa, conversam juntos e levam essa criança a um psicólogo. E descobriu-se que essa menina, ela era criada por um avô, e o avô ensinou para ela que aquilo era carinho e que ele gostava muito desse carinho. Então ela estava fazendo um carinho no pai. E enquanto os outros homens, ela faria esse carinho. Então nós precisamos estar atentos. Nós vemos aqui que, no caso desse pai, ele poderia dizer: a culpa é da criança. Não, a culpa é do adulto, que se deixa levar por uma situação dessas e acaba fazendo. E o errado é o adulto, porque ele tinha a obrigação de ser responsável. Nós também achamos que nós podemos observar que o perfil do abusador, quando ele é descoberto, ele nega tudo. Ele nunca vai assumir.
E ele também tem uma certa autoridade sobre a vítima. Sempre tem. E o perfil da família? Como é o perfil de uma família que pode acontecer isso? Bom, normalmente vai aparecer uma família que tem um ótimo relacionamento familiar, o risco leve, tá? Aquela pessoa que tem um pequeno risco de acontecer. É uma família que tem um relacionamento familiar agradável. Às vezes reconhece que existiu aí, que existe uma certa agressão sexual, mas está ali dizendo que vai evitar, isso nunca mais vai acontecer. É um risco leve, nunca mais vai acontecer, mas será que não? E existem aquelas famílias que entram em defesa da vítima mesmo e sai para cima. Mas também existem aquelas famílias que têm um risco moderado. É quando quem cuida da criança é o único provedor, pai ou mãe. Cuida da criança é o único que provém todo o sustento. E ela sabe que naquela casa onde ela está morando com a criança, existem outras pessoas da família que podem tocar no seu filho, mas mesmo assim ela permanece ali porque ela depende disso. Ou então ela está com a criança numa casa onde ela sabe que alguém que mora naquela casa já cometeu abuso sexual antes. Então esse é um risco moderado, mas que existe. Tá? E existe o risco grave, que é quando já tem um caso na família e é crônico, a pessoa sabe que aquela pessoa é abusadora, sinais de rejeição ou desprezo, está vendo ali aquela situação, vai ver que a criança não quer ficar ali, mas é um caso grave, porque não quer, mas o pai, a mãe permite. Quando o responsável é muito agressivo, manda em tudo, e quando a criança, ninguém pode chegar na criança ou adolescente. Aqueles pais, aquele protetor, aquele cuidador não permite que ninguém chegue na criança para conversar. Quantas crianças que já não me procuraram contando as coisas e dizendo que estava sendo tocadas. Eu lembro de um dia que eu estava dando uma aula para criança e eu falei sobre o abuso infantil e eu estava ensinando as regrinhas para as crianças. Diga não. Eu lembro que era assim, ó. Diga não. É assim, diga não. Afaste-se imediatamente e conte a alguém. Então, assim, era uma regrinha, nós criamos uma musiquinha para isso, e eu estava ali com uma média, acho que de 30, 40 crianças, ministrando sobre isso, e eu estava ensinando as crianças, e eu virei para a lousa, tá? Para fazer um desenho, que eu ia explicar alguma coisa, e atrás de mim uma criança respondeu assim: "Ô tia, mas tudo isso que você está falando, você disse que eu tenho que contar para alguém. Quando é dentro da minha casa, para quem que eu vou contar? É o papai que faz isso." Para ela a coisa foi tão natural, porque ela conversou. Ela já tinha ido em muitos psiquiatras, psicólogos, até remédios já tinham colocado nessa menina, porque ela não era novinha, tá? Ela tinha acho que 10, 11 anos. E levaram esse caso para mim porque havia a suspeita, mas não havia confirmação. E ali naquela aula, bem descontraída, aquela criança acabou dizendo: "Mas tia, e quando é o papai que faz isso? Para quem que eu vou contar?" Pensa, porque tudo tem a primeira vez, e essa foi a minha primeira experiência nesse caso. Pensa no meu choque. Eu falei para ela assim: "Podemos conversar?" Sorrindo, né? "Nós podemos conversar depois, para eu terminar de fazer meu desenho, e depois eu converso com você?" "Tá bom. Eu só quero saber para quem que eu conto." Porque o pai dizia o quê? "Não conta para ninguém. Eu cuido de você." E eu virei de volta para a lousa e aquele choro na garganta e a lágrima escorrendo escondida. Enxuguei as lágrimas e continuei aquele estudo com as crianças. Vocês entendem que nós precisamos falar com as crianças sobre isso? As crianças vão passar por muitas consequências. E
nós vamos encontrar as consequências agora atuais, que seriam lesões físicas, hematomas, arranhões, chupão, tá? Porque na hora que quem está ali no auge da sensação dele, da alegria dele de estar fazendo aquilo, ele não presta atenção no que ele está fazendo. E só que a longo prazo, essa criança vai crescer e ela vai ter dificuldade para se relacionar com pessoas do sexo do agressor. Ela vai ter dificuldade de ter um prazer numa relação sexual. Ela vai ter dificuldade em confiar nas pessoas. Ela vai ter dificuldade de permitir que alguém toque nela. E quantas mulheres ou homens que se casam e não conseguem ter uma boa vida sexual, desfrutar verdadeiramente do amor, do carinho, do cuidado, porque lá atrás, aquilo que deveria ser bom, o relacionamento das pessoas, foi maculado, foi manchado, foi sujo, ficou sujo pela presença de alguém que ensinou algo contrário. Quantos adultos, quantas mulheres que se casam e odeiam seus próprios maridos, não suportam o cheiro do marido, não suportam a voz do marido, se casam porque tinha que casar. Porque namorou, gostou, tem amor. E às vezes esquecem e nem sabem por quê, mas não suporta. Por quê? Porque aquela pessoa tem marcas do passado. Quantos homens que se casam e não procuram suas esposas? Não vão atrás de querer ter um relacionamento com a própria esposa. Por quê? Porque teve abuso lá atrás, tanto de mulher quanto de homem. E aí ele acha que para ele ter prazer não pode ser com a esposa, tem que ser com outro homem. Ou então ele não quer, ele faz, mas com aquela aversão. Por quê? Porque a mulher que abusou dele trouxe essa informação para ele. Eu já atendi pessoas com mais de 60 anos que havia passado por isso e foi liberto dessa dor que causava durante 60 anos. Demorou 60 anos para a pessoa colocar para fora. Então nós precisamos prestar atenção no que está acontecendo. Pessoas que não dormem bem, pessoas que têm insônia, que têm pesadelo. Pessoas que têm medo, que são adultos, que têm medo de abusar dos próprios filhos. Porque é tão gritante aquilo que está dentro dele. Então nós precisamos sim tratar o quanto antes. Para que viver uma vida inteira de dor? Para que viver uma vida inteira de sofrimento? Por isso é o combate do abuso e a exploração sexual das crianças e dos adolescentes. É extremamente importante saber ouvir e acolher a criança. Evitar reações extremas do tipo: sério que isso aconteceu? Como assim? Conta tudo para mim. Não. É natural. Eu trabalho muito com a parte do desenho e da brincadeira quando é criança. Eu tenho uma família de bonecos, onde todos os bonecos, têm as roupinhas deles, mas todas as roupinhas têm velcro para sair, e todos os bonequinhos, eles têm todos os órgãos, seio, tudo, toda a parte íntima deles eles têm. São bem pequenininhos, tá? São de tecido, é bem lúdico. E aí nós damos para as crianças brincarem. E aí nós vamos vendo os gestos, até mesmo com animais. Nesse kit que eu tenho, tem até os animais. Por quê? Porque, por incrível que pareça, a sujeira vai tão longe na mente da pessoa que existem casos de crianças que são abusadas sexualmente porque o abusador coloca a criança para se relacionar com animais, para ser tocada por animais. Então até isso eu tenho. Por quê? Porque ali a criança vai contando a história e ela não fala nada, ela só vai brincar.
E a brincadeira, eu tenho que ter muita paciência, não é uma vez só, não é duas. Às vezes são muitas vezes até a criança pegar aquele brinquedo. E você não dá o brinquedo para ela fazer. Você vai colocar ali, você vai colocar jogos interativos e deixar para que ela vá tendo se soltando. Estou falando de uma criança menor. A maiorzinha, muitas vezes você chega e fala, conta para mim. Vai ser um segredo entre nós, mas eu preciso que você conta para mim. E ela realmente já vai e fala tudo porque ela não aguenta mais. E quando ela é levada, normalmente é por um familiar. Então o familiar também já está mostrando apoio, certo? Eu também uso muito a parte do desenho. E a parte do desenho não tem idade. Você tem como fazer a leitura do desenho de qualquer idade, desde o adulto, criança, jovem. Você dá o desenho para ele e ele vai no desenho mostrar tudo o que está acontecendo. Tá? Então, tem a leitura do desenho e você fala, quero que você desenhe a sua família, toda a sua família e as pessoas que você ama. Então, você vai fazendo isso e você já vai sabendo como você vai lidar com cada situação, certo? Então, tem todo um aparato, procure um psicólogo, um bom psicólogo, para que possa te ajudar com os seus filhos. E também, se você é um adulto que passou por isso, e foi isso que Deus mostrou para mim, se você for um adulto que passou por isso, busque ajuda. Você não tem que aguentar esse fardo sozinho. Procure o seu pastor, procure uma pessoa da confiança, mas até o pastor ou a pessoa, o padre, sei lá quem você vai procurar, procure, mas sonda antes para ver se ele tem preparo para lidar com aquilo. Porque o papel da igreja é cuidar, é proteger, é instruir, é amparar, mas também tem que dar seguimento. Então, se o pastor não estiver pronto para lidar com esse problema, ele tem que encaminhar você para quem possa, para uma pessoa que possa te ajudar nisso. Então, se for uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, não adianta nada você desabafar com pessoa religiosa, autoridade religiosa. Talvez você tenha que se desabafar, realmente procurar um médico, um ginecologista, um urologista, tá? Procura, conversa, ele vai te encaminhar para um psiquiatra, para um psicólogo. O psiquiatra dá remédio, o psicólogo não. Então, cada caso é um caso. Em primeiro lugar, o psicólogo. Se você for cristão, procure um psicólogo cristão, tá? Ele vai saber orientar você melhor no que deve ser feito. Porque eu já vi algumas situações em que o psicólogo criou situação pior ainda. Não julgando todos. Porque é uma área que eu estudei, é uma área que eu sei que a gente aprende o que é certo. Mas nós não podemos esquecer que por trás de um diploma existem pessoas. E muitas dessas pessoas também podem ter uma visão distorcida das coisas. Bom, então sonda. Não vai abrir seu coração para qualquer um, não. Sonda. E o papel da igreja é justamente esse. Ah, mas então se levou para a igreja vai dizer assim, é assim. Escuta, se necessário for, você vai chamar as autoridades. Não é porque você é pastor, não é porque aconteceu dentro da sua igreja que você vai esconder. Presta atenção, isso é muito sério. Qualquer tipo de violência doméstica, qualquer tipo de abuso sexual, qualquer coisa que venha contra a integridade daquela pessoa, a igreja tem a obrigação de tratar espiritualmente, encaminhar para um psicólogo para tratar emocionalmente, para um médico para tratar fisicamente, mas se tudo aquilo ainda for pouco em relação ao que está acontecendo, você vai sim encaminhar para a polícia, para o conselho tutelar. Diz que tem, se você tem qualquer tipo de desconfiança que está acontecendo alguma coisa. E se você perceber que está acontecendo algo naquela hora e que o socorro tem que ser imediato, diz que 190. Você vai ligar para a polícia e dizer, olha, eu não sei se está acontecendo ou não, mas eu estou denunciando tal situação. Corre lá. Porque com isso você pode proteger e defender
uma vida, salvar uma vida. Busque ajuda. Busque ajuda. Se você talvez então seja o abusador, evita ficar perto de situações que despertem isso em você. Peça perdão a Deus. Senhor é o único que pode lavar as nossas vestes, trocar a nossa roupa, mudar o nosso coração, transformar. Mas independente da situação que você estiver vivendo, busque ajuda. Talvez você diga assim, mas já passou e você é feliz? Já passou e você consegue ser independente ou você depende da opinião das pessoas? Você não tem que agradar ninguém. Você nasceu para ser feliz. E o único que você deve agradar é Deus. E como nós somos pessoas do reino de Deus, nós precisamos lutar como igreja contra o abuso e contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós temos que defender o direito dessas crianças. Nós temos que defender o direito da família, do cuidado da família. Os casamentos, nós precisamos cuidar com todo zelo de tudo aquilo que está debaixo da nossa guarda, da nossa proteção. Ei, você que ouviu, eu quero orar por você. Você que viveu situações como essa, ou tem vivido, ou pode ainda presenciar, em nome de Jesus, que não seja na sua casa nem na sua família, eu quero orar por você. Eu não iria fazer uma oração numa palestra, mas eu sou uma pastora e tudo que Deus manda eu fazer, eu vou fazer. E logo no começo ele me disse que algumas pessoas que estariam ouvindo essa palestra passaram por isso. E eu vou fazer exatamente o que ele me mandou. Amém? Querido e amado Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu venho agora pedir por cada criança, sejam elas as que estão nos seus lares, sejam as que estão nos orfanatos, nos hospitais. Pai, tua palavra diz que um certo dia o Senhor estava falando da sua palavra e algumas crianças começaram a brincar perto, fazer barulho e tentaram afastar essas crianças, e o Senhor disse: deixai vir a mim as criancinhas. Paizinho querido, em outra passagem, o Senhor deixa bem claro: ninguém entrará no reino dos céus se não tiver o coração de uma criança. Ah, Deus Todo-Poderoso, o coração de uma criança. Porque o coração de uma criança é puro, não tem sujeira, não tem rancor, não tem ódio. O coração de uma criança esquece e perdoa muito rápido. O coração de uma criança, é isso que nós queremos ter, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, protege agora cada uma das crianças, que venha ao Senhor cada uma delas. Senhor, em nome de Jesus, esses adultos que estão me ouvindo, desperte o amor pelos pequeninos. Desperte o amor genuíno, o amor que vem do Senhor. Dá sabedoria, Paizinho, para os pais, para os protetores, para todos aqueles que são responsáveis, para que eles protejam, para que eles afastem do perigo, para que eles reconheçam, dá sabedoria para que eles possam reconhecer quando alguma coisa está ameaçando a vida dessa criança, Pai. Ah, Senhor, e se alguma dessas crianças que está passando por isso não for tratada, não for acolhida, que amanhã, no futuro, ela não leve isso para frente e continue sendo um abusador. Pai, envia os teus anjos para que fiquem acampados ao redor de cada um que necessita do teu cuidado.
Em nome de Jesus, protege as crianças. Protege as famílias, Pai. Abençoa. Traz à luz da verdade aquilo que está oculto, Pai. Em nome de Jesus. Eu apresento também, Senhor, a vida de cada adulto. Visita com o Teu Espírito Santo, porque só o Teu Espírito Santo sabe o que essa pessoa passou desde o ventre da mãe. Em nome de Jesus, Paizinho. Que seja lá qual for a história de quem me ouve agora. Vai curando cada ferida, Senhor. Vai curando cada ferida, cada dor, cada lembrança, cada sentimento. Teu sangue é o limite, onde o inimigo não pode tocar. Então vai agora, Senhor. Derrama do Teu sangue, do alto da cabeça à planta dos pés. Derrama do Teu sangue, Pai, aonde essa pessoa foi ferida. Se for na área sexual, se for na área emocional, física. Ali, Pai, onde houver uma ferida, cura ela, Pai. Cura ela e transforma. Traz ela de volta para a realidade. Dá discernimento para essa pessoa mudar e viver os Teus propósitos. Sabedoria para buscar ajuda, Pai. Senhor, que esse adulto de hoje possa viver o melhor que o Senhor tem para a vida dele. Possa viver aquilo que as Tuas promessas estão determinadas. Traz alegria para esse coração. Enxuga toda lágrima, toda dor. Traz de novo, Pai. Traz de novo. Traz de volta o primeiro amor. Aquele amor de uma criança. Aquele cuidado, aquele carinho. Traz de volta, Senhor, a vontade de viver. Traz de volta, Senhor, a certeza de que a pessoa nasceu para ser feliz. Que o Senhor continue abençoando, protegendo em cada segundo da sua vida, em cada momento, em cada situação, em cada história. Vá e busque a presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor realmente toque na sua vida. Proteja as crianças. E se você for uma criança que passou por isso, me ajuda. Independente da sua idade, você merece ser livre de toda dor. Amém? Um beijo grande no seu coração e até a próxima.